Então, meus queridos, como eu prometi, a gente vai abordar na aula de hoje a integral de convolução, né? Coisa que a gente viu na aula sobre a resposta ao estado nulo. A gente deduziu na aula da resposta ao estado nulo que a saída de qualquer sistema é a convolução do sinal de entrada com a resposta impulsiva, né? Eu não vou abordar as propriedades da integral de convolução, eu só vou afirmar que não importa se eu faço x convoluído com h ou h convoluído com x. Não importa a ordem em que eu vou convolucionar esses sinais, o resultado sempre vai ser igual. Então, na prática, a gente escolhe por conveniência qual sinal é mais fácil de convoluir, se a gente vai fazer x convoluído com h ou h convoluído com x. Mas vocês vão entender o porquê disso daqui a pouquinho. Então, só para lembrar, a integral de convolução, né? Então, se eu fizer convolução de x1 com x2, eu tenho a integral de menos infinito até mais infinito de x1 de tal vezes x2 de t menos tal, e a integral é feita em função de tal. O objetivo da aula de hoje é que vocês entendam como realizar essa integral. Só isso. E depois a gente vai aplicar isso a sistemas, tá? Então, o que acontece? O que vocês têm que entender dessa integral? Primeira coisa, x1 e x2 são os sinais que eu quero convoluir, ok? x1 de tal e x2 de t menos tal são simplesmente modificações que eu faço a partir dos sinais temporais. Vocês vão entender logo, logo, logo. Mas o que vocês têm que entender é que essa integral é a integral de um produto de duas funções. Da função x, 1 em tal, e da função x2 em t menos tal. Tá? Mas simplesmente é o produto de duas funções. E eu chamei esse produto aqui, pelo menos nessa parte, de p de tal só para ilustrar. Vocês vão entender quando a gente for exemplificar na próxima, daqui a pouquinho, né? Não na próxima, no próximo quadro, né? Mas logo, logo. Tá? O que vocês têm que entender já, a partir de agora também? Tá? Que o y de t é a convolução dos sinais. Se eu supor um tempo qualquer, e eu até coloquei aqui, por exemplo, tempo igual a 2, tá? Eu vou ter que y de 2 é igual a integral de toda a função, na real, né, de menos infinito até mais infinito, de x1 de tal, que é o x de t, simplesmente substituindo t por tal, e o x2 de 2 menos tal. Por quê? Porque eu substituí o valor do t aqui, ó, lá dentro da função. E é isso que vocês têm que sacar, ó, pessoal. x2 de 2 menos tal é uma função em tal, né, invertida e deslocada para qualquer valor que eu escolher de t. Né? Então, duas coisas importantes. Primeiro ponto, para qualquer instante de tempo, a saída vai ser uma integral infinita do produto de duas funções. E o segundo ponto importante é entender o que é essa função x2 de t menos tal, de fato. Se eu não entender essa função, bom, daí eu vou ter um problema grave. Então, na primeira parte desse vídeo, eu quero explicar para vocês a função x de t menos tal. Tá? Porque esse x1 aqui de tal é tão somente o x aqui, por exemplo, esse x1 de t, substituindo t por tal. Então, eu só vou mudar o nome da variável. O sinal x1 de tal, ele é idêntico ao sinal x1 de t, a não ser que no eixo das abscissas eu tenho tal ao invés de t. Mas o sinal é idêntico. Então, o único sinal mais chato de entender, de fato, é o sinal x2, nesse exemplo, né? Se eu vou convoluir x1 e x2, que ele é o sinal realmente mais em que eu vou fazer mais operações. Em resumo, esse sinal x2 ele vai ser um sinal invertido e deslocado. Mas vamos entender agora. Então, o meu objetivo é sacar o que acontece com um sinal, o segundo sinal que eu estou convoluindo. Esse aqui é o sinal original, x de t. Então, eu coloquei um exemplo qualquer aqui, vamos imaginar
que aqui eu tenho 2, aqui eu tenho 2 e aqui eu tenho 4. Um sinal qualquer. Para criar o meu sinal x de t menos tal e entender, eu vou seguir esses passos, que são os passos que normalmente os professores fazem, né? Então, primeiro ponto é mudar o eixo. Como o sinal, deixa eu voltar aqui, ó. Como o sinal x1 nessa convolução, eu já vou ter que mudar para o eixo tal para fazer a integral, eu vou seguir um passo lógico para criar o sinal x2 de t menos tal. Então, o primeiro passo lógico é transformar esse x de t para x de tal. E a única mudança é o nome do eixo, literalmente. O sinal vai permanecer inalterado. Ô, professor, mas não mudou nada. Calma, cara, vocês já vão entender onde é que eu quero chegar. Então, esse sinal aqui não é mais o sinal x de t, porque eu simplesmente renomeei a variável para tal. Tá? Então, esse é o sinal x de tal. Depois, o que, que eu vou fazer? Ó? Eu vou inverter o eixo tal. Né? Na verdade, eu vou desenhar o sinal x de menos tal. Que é tão somente pegar esse sinal aqui e inverter. Né? Então, eu vou ter esse sinalzinho aqui. Ó. Tá? E esse é o sinal x de menos tal. Tá? Esse eixo aqui, na real, vai ser tal até o final aqui dessa análise. Porque a integral eu tenho que realizar em tal. Então, o que, que acontece, ó, pessoal? Esse sinal x de menos tal, eu parto do sinal original, então tá aqui, ó. Parto do sinal original e simplesmente inverto ele no tempo. Tá? Então, eu vou fazer sempre isso. Eu vou pagar e papá. Tá? O que, que acontece, pessoal? Esse ponto aqui, ele era 4. E ele continua sendo 4 em tal também. Esse ponto aqui continua sendo 2. Quando eu inverto, esse ponto aqui vai ser menos 2. E esse ponto aqui continua sendo não, né? Mas se torna menos 4. Tá? Isso é importante para entender. O que, que eu quero entender nesse momento? Tá? Vocês viram que quando eu estava exemplificando para um instante de tempo qualquer, por exemplo, se eu fiz t igual a 2, eu vou ter, nesse caso, x2 e 2 menos tal. Tá? Então, o que, que acontece? Eu vou ter um sinal ali na convolução que vai ser x de alguma coisa menos tal. E eu quero entender o que, que é essa alguma coisa. Né? Na verdade, vai ser um deslocamento. Né? É como se eu tivesse pegado esse sinal aqui, que é o sinal x de menos tal, e deslocado para a esquerda ou para a direita. Vocês estão acostumados que o sinal x de t menos alguma coisa, menos 2, isso é um deslocamento para a direita, é um atraso. Só que qual que é o grande problema aqui? O problema aqui é que minha variável independente está invertida. Tá? Esse tal aqui, na verdade, é menos tal. Então, o que, que vai acontecer? E eu peço que vocês pensem um pouquinho a respeito em casa. Quando eu tenho o meu tempo invertido, um atraso vai se tornar um avanço, e um avanço vai se tornar um atraso. Então, pode parecer estranho isso. Mas se eu tenho x de menos t menos 2, na verdade, eu desloco o sinal original x de t, invertido, eu desloco ele para a esquerda, e não mais um deslocamento para a direita. Então, a regrinha, né, para vocês não se perderem, é o seguinte: se a minha função aqui tem a variável independente negativa, né, significa que eu vou inverter a lógica dos deslocamentos. Né? O que era antes um deslocamento para a direita vai se tornar um deslocamento para a esquerda e vice-versa. Quando eu penso em qualquer valor, por exemplo, se eu tenho x de menos tal mais 2, tá? Isso significa que o sinal original, que era o sinal x de menos tal, ele foi deslocado para a direita. 2 unidades. Então, ele fez isso aqui, ó, uou, tá? E se eu penso em x de menos tal menos 1, eu desloquei uma unidade para a esquerda. Então, o menos, na verdade, é um deslocamento para a esquerda e mais é um deslocamento para a
direita. Então, se eu pensar no sinal original, que eu vou colocar lápis aqui só para não ficar muito forte. Se eu pensar no sinal original aqui, ó, né? Se eu estabelecer x, né, de menos tal mais 2, na verdade aqui eu fiz t igual a 2, né? Porque é x de t menos tal. Eu só inverti a ordem aqui. Esse sinal aqui, basicamente, vai ser esse sinal deslocado para a direita 2 unidades. Se eu fizer t igual a 3, eu vou ter esse sinal deslocado mais uma unidade para cá. T igual a 4, para cá. T igual a 5, assim, e assim por diante. Então, o que acontece com o sinal x de t menos tal? Ele vai ser o mesmo sinal original, invertido e deslocado t segundos, por mais estranho que isso possa parecer. Tá? Então, na verdade, para cada instante que eu analiso, o sinal que eu estou convoluindo, para cada instante t, eu vou ter um sinal diferente aqui no eixo tal. Né? O meu x de t menos tal, ele vai ser um sinal diferente para cada instante t que eu avalio. Tá? E que sinal é esse? Que nem eu falei, é o mesmo sinal, só que invertido e deslocado t segundos. Então é importante notar que se eu estou trabalhando na convolução, eu tenho que pensar esse segundo sinal como o mesmo sinal que eu estou convoluindo, só que com um certo deslocamento. Tanto um avanço quanto um atraso, não importa, né? Eu vou ter um sinal deslocado t segundos. E aqui vem a coisa mais importante. Ó. Esse ponto aqui, originalmente, ele era menos 4 aqui, tá vendo? Ó? Esse ponto, essa borda aqui, ela foi deslocada para a direita. Peraí que ficou meio mal aqui, vou usar uma coisa mais brutal. Ele foi deslocado para a direita. Então, esse ponto que antes estava aqui, agora ele vai estar aqui. Na verdade, essa borda, nesse sinal, que é x de menos tal mais t, vai ser sempre a borda mais t. Então, essa borda aqui do sinal vai ser sempre menos 4 mais t. Esse sinal verde que eu desenhei aqui, na real, ele é x de menos tal mais 3. Tá? Por quê? Porque esse carinha aqui, para t igual a 3, vai ser menos 4 mais 3, que caiu exatamente aqui em tal em 1. Aqui é 1, aqui é 2, aqui é 3 e aqui é menos 4. Né? Menos 4, menos 3, menos 2, menos 1. Tá? Então, menos 4 mais 3 vai dar menos 1. E, na verdade, para qualquer instante de tempo, essa borda vai valer menos 4, que é a borda flipada original aqui, mais t. Então, o que eu gosto de dizer? Eu gosto de dizer que o sinal, finalmente, né? Finalmente, que o sinal x de t menos tal ou menos tal mais t, tanto faz, vai ser o próprio sinal original, cujas bordas, e na verdade não só as bordas, todo o sinal vai estar deslocado t unidades no eixo tal. Então essa borda é isso que vocês têm que entender. A borda do sinal, na verdade todos os pontos não são fixos. Porque para um valor qualquer de t, como eu estava explicando, o sinal ele vai deslocar nesse eixo tal, ok? Então esse ponto, o que eu gosto de fazer? Ó? Tu pega o sinal original, muda para tal, flipa, daí vai ficar menos 4 e menos 2, porque essa borda vai lá, e daí essa borda aqui no sinal x de t menos tal, sempre vai ser menos 4 mais t, ou t menos 4, tanto faz. Esse pontinho aqui, que era menos 2, vai ser menos 2 mais t. E esse ponto aqui, que era 0, vai ficar 0 mais t. Na verdade, qualquer ponto dessa função vai valer para qualquer valor de t, o valor que ele tem aqui, mais t, indicando um deslocamento da função. Então, esse é o sinal x de t menos tal. Ele é o sinal original, vou repetir de novo. Ele é o sinal original,
inverti em tal ele e desloquei t segundos. Tá? E tem que tomar cuidado, né? Porque um deslocamento positivo agora é um deslocamento para a direita, deslocamento negativo é para a esquerda. Por quê? Porque o tal está invertido, não esqueçam disso. Então, isso aqui, ó, fazer isso, encontrar as bordas e expressar essas bordas é fundamental para fazer a convolução corretamente, como a gente vai ver no exemplo. Então, vamos partir para um exemplo, pessoal. Né? Eu quero convoluir x1 e x2. x1 é uma exponencial que liga em zero e é menos 3t. Então está aqui o desenho dela. Na verdade, essa aula é mais importante pelos desenhos e pela definição das bordas. Tá? Então ela é uma exponencial que, definida no intervalo de zero até mais infinito, é e na menos 3t. O sinal x2 eu vou fazer um pulso que começa em zero e termina em 4 segundos. Então está aqui em verde o pulso no tempo. Tá? Então o pulso está aqui no tempo. O que eu vou fazer para realizar a convolução? A convolução, a resposta da convolução x1 com x2 vai ser a integral de menos infinito até mais infinito do produto entre o x1 de tal pelo x2 de t menos tal. Bom, então eu primeiro tenho que encontrar esses dois sinais para conseguir analisar corretamente, para conseguir realizar corretamente essa convolução, né? O primeiro sinal, o x1, é barbada. Eu tenho x1 de t. A única coisa que eu preciso é mudar ele e expressar x1 em tal, que é simplesmente mudar. O que é t, agora vai ser tal. Então o eixo aqui agora é tal. E esse sinal aqui é x1 de tal. Pessoal, não é nada absurdo. É simplesmente mudar a variável de t para tal, para o x1. Agora, o x2 eu tenho que fazer aquela ladainha que eu falei, né? Primeiro passo é mudar o eixo do tempo para tal, tá? Então, o eixo aqui agora é tal. Então, simplesmente tu vai escrever, ou desenhar, no caso, o sinal x2 agora em tal. Então, ele não vai mudar, ele vai continuar sendo o de tal menos o de t menos, de tal menos 4. Então, o sinal aqui eu vou desenhar, ele está aqui, ó. Esse ponto aqui, ele é zero, ele liga em zero e desliga em 4. O que tu vai fazer agora? Esse é o sinal x de tal. Tu vai escrever agora o sinal x de menos tal, que eu vou me preocupar mais em desenhar do que escrever matematicamente ele. O que eu faço? Eu vou flipar aqui o meu sinal. Se eu tenho o sinal original aqui, ó, eu vou flipar ele, né? Desculpa o termo em inglês aqui. Né? Então, se tem o sinal original, eu vou inverter ele no tempo, em tal agora, né? Tá? Então, eu vou inverter ele no tempo. Esse ponto agora, em tal, ele é menos 4, porque eu tenho x de menos tal. E esse ponto continua sendo zero. O próximo passo é imaginar que, na verdade, esse sinal aqui, ele não está fixo. Ele vai poder correr no eixo tal de acordo com o valor de t que eu estiver utilizando. Então, nesse caso aqui, eu vou desenhar um valor de t um pouquinho positivo. 1. Só para desenhar, só para ilustrar para vocês. Ó. Esse sinal aqui, ó, ele é x de menos tal mais 1, ou 1 menos tal, se eu preferir, né, t menos tal. E, na verdade, eu já posso expressar ele em t aqui, ó. E daí eu posso dizer que eu estou desenhando esse carinha só para t igual a 1. Essa é a grande parada. Esse ponto aqui é menos 4 mais t. E esse ponto aqui, essa borda, é 0 mais t. Pode ver que vai fechar se eu usar t igual a 1. Se eu usar t igual a 1, vai ser menos 4 mais 1, que é menos 3. Então, a borda que era originalmente aqui, ó, ela foi deslocada para a direita, né, 1 segundo. Na verdade, isso eu tenho que avaliar para qualquer t. Qual que é o grande problema da convolução? Tá? Eu já descobri qual é o meu sinal x1 e eu já sei mais ou menos como vai se comportar o sinal x2.
O sinal x2 é esse pulso que fica bailando para a esquerda e para a direita, de acordo com o valor de t que eu estou analisando. Tá? Então eu vou ilustrar para vocês o que acontece para a situação em que tempo vale 1. Tá? Para tempo valendo 1, eu vou ter essa situação aqui. Ó. O meu sinal x2, ele vai ter esse formato, que é literalmente esse carinha eu trouxe para cá. Ó. Redesenhei ele ali. Tá aqui os meus eixos. Né? Esse eixo aqui é o eixo tal. E na real, esse carinha aqui em cima é o produto x1 e x2. Tá? Eu só tirei uma foto do instante em que t vale 1 aqui. Só isso. Tá? Mas para cada, isso é importante de entender. Para cada instante t, esse sinal aqui está variando. Tá? Então, na verdade, o y é função de t. Porque é o t quem vai dar o deslocamento do sinal x2. Tá? Que é o sinal que eu optei, né, que eu escolhi aqui para inverter. Né? Quando eu faço o produto desses dois sinais, eu tenho um sinal diferente, que eu chamei de P de tal no outro quadro, entre aspas. Né? Então, eu vou ter literalmente um produto de duas funções. Tá? Se eu for ver aqui para a esquerda, eu vou ter 0, porque o sinal x1 zera, vezes esse sinal aqui. Não importa o formato desse sinal. Como eu tenho 0 para a esquerda, eu vou acabar zerando o resultado da convolução. Tá? Só que aí que tá. Quando essa borda aqui sai de 0, eu vou ter um resultado dessa convolução, desse produto, não dessa convolução, eu vou ter um resultado desse produto que vai ser não nulo. E é bem fácil nesse caso. Nesse caso é fácil. Porque essa função aqui é 1. E essa função aqui a gente já viu que é e na menos 3 vezes tal. Tá? Então eu vou ter essa função, que eu já tenho a definição dela, menos 3 vezes tal, vezes 1. Então eu vou ter essa mesma função aqui embaixo. Então o sinal P de t, que é o produto, vai ter essa cara aqui. Ó. Tá? Aqui ficou meio ruim, mas depois eu vou ilustrar para vocês um pouquinho melhor. E isso é fundamental. Como o meu t vale 1, essa borda aqui, na verdade, ela acontece aqui em 1. Então, esse ponto aqui vai ser 1 também. Esse ponto aqui, essa borda aqui, quem delimita é a borda lá de cima, né? Porque ela está zerada aqui para tal menor que 0. Tá? Então, na verdade, se eu olhar muito bem, a convolução é literalmente a área do produto entre essas duas funções. Se vocês entenderem isso, vocês nunca mais vão errar a convolução. Porque agora só basta que eu calcule a área dessa funçãozinha, que é o produto entre essas duas funções. Só que qual que é a grande dificuldade aqui? A grande dificuldade que eu vejo para entender a convolução é o problema que essa borda aqui, ó, essa borda do sinal x2, ela está mexendo, ela está vindo para a direita. Tá? Então, esse sinal x2 ele está sendo deslocado. Imaginem que ele está andando aqui para a direita. Porque para cada instante de tempo que eu utilizo, eu vou ter uma função aqui deslocada. Se eu imagino que o t vai aumentando, essa função, para t valendo 0, ela está aqui. Para t valendo 0,5, ela está aqui. Para t valendo 1, ela está aqui. T valendo 2, t valendo 3, 4 e assim por diante. Então, na verdade, essa borda aqui, ela delimita essa borda. E essa bordinha aqui, ela também vai mexer. Ela não é uma borda fixa. Por isso que a área dessa função é função de t. Porque quem delimita essa borda aqui embaixo é t. A gente viu que essa borda aqui é 0 mais t. Que, em resumo, é t. Então, essa borda, na real, ela vai ser t. Esse desenho aqui eu fiz para t valendo 1, casualmente. Então, o que acontece?
quando eu for avaliar a área, eu posso calcular, de fato, o y de 1 e fazer essa integral, porque eu tenho que realizar essa integral, de 0 até 1. De qual função? Do produto entre essa função vermelha, e na menos 3 vezes o tal, vezes a função azul, vezes a função verde, desculpa, tá? Que é 1 no intervalo que eu estou integrando. Então, vezes 1. E essa integral é em função de tal. Só que qual que é a grande parada? Aqui eu vou calcular um valor, para t valendo 1 só. Para calcular para qualquer instante de tempo, as bordas eu vou ter que deixar em função de t. E a gente viu que essa borda aqui, na verdade, ela é t. Então, para tornar genérica a expressão do y nesse intervalo, eu vou ter que integrar isso de 0 até t. E daí eu posso plugar o valor de t que eu quiser aqui, entre aspas, né? Porque isso não é válido para todos os t's, eu já explico isso. Mas eu posso escolher, por exemplo, t valendo 2. E daí eu vou integrar de 0 a 2. Entende? Se eu quero a expressão em função de t, eu tenho que deixar esse limite em função de t. Tá? E na menos 3 vezes tal, vezes 1 de tal, né? Faltou o de tal. Tá? E eu vou resolver essa integral para encontrar a minha expressão y de t. E essa integral aqui ela é relativamente fácil de resolver, né? É integral de e na menos 3 tal, vai ficar menos 1/3 e na menos 3 tal, aplicado de 0 até t. Então vai ficar, até vou usar uma canetinha mais forte. Aplicando os limites aqui, eu vou ficar com y de t valendo menos 1/3 e na menos 3t, substituir o t por tal, menos e na zero. Menos 3 vezes 0, que vai dar e na zero. Então, meu y de t vai se tornar 1/3, 1 menos e na menos 3t. Por que isso? Porque eu joguei o menos para dentro. Então, ficou menos esse carinha mais 1. Eu só inverti eles. Só que isso aqui é só um pedaço, pessoal, do problema da convolução. Por que isso? Essa integral aqui que eu resolvi, eu mantive o limite inferior dela 0. Só que isso não vai ser verdade para qualquer instante de tempo. Por que isso, pessoal? Porque quando eu já explico melhor, quando eu estou com tempos muito grandes, nessa situação, ó, essa borda aqui de cima passou 0. Então, na verdade, eu vou ter 0 vezes uma função, que vai zerar. Então, eu não posso fazer essa integral aqui para qualquer valor de t. Essa integral aqui, ela é válida enquanto essa borda da esquerda não tiver o mesmo valor lá da borda da esquerda da função x1. Tá? Então, na verdade, o que acontece? Funções que apresentam essas descontinuidades, né, eu vou ter que ter muito cuidado com os limites das integrais. Isso aqui a gente vai ver que, de fato, é o resultado, só que só vale para uma janela de tempo. Para a janela de tempo em que esse produto aqui vai ter a borda 0 e a borda t. E para explicar um pouquinho melhor isso, um outro gráficozinho. Agora que eu percebi que eu devia ter feito maior essas coisas, mas azar, agora vai ser assim mesmo. Tá? Então, qual que é o grande problema, né, quando eu estou estudando a convolução? O grande problema é que o meu sinal x2, nesse exemplo, ele é um sinal que ele varia. Então, o produto resultante dessas duas funções vai ser um produto que as bordas podem mudar também. Então, vou ilustrar 3 situações diferentes para a convolução entre o sinal x1
e o sinal x2. Tá? Então, lembre-se o que a gente fez, né? Eu parti do sinal x2 de t. Primeiro, né? O sinal x1, eu simplesmente mudo ele de x1 de t para x1 de tal. O sinal x2, eu mudo ele para x2 de tal. Depois, mudo ele, inverto ele para x2 de menos tal. E, na verdade, o meu x2 de t menos tal é esse sinal deslocado t segundos. Tá? Então, esse carinha aqui está bambeando aqui. Tá? Então, o que acontece? Trazendo o sinal aqui para cima para facilitar o estudo, ó, se eu imaginar que esse sinal x2 está lá no menos infinito, eu coloquei t valendo menos infinito, então eu saí aqui, saí do meu universo, praticamente. E eu vou aumentando o valor de t, vou aumentando o valor de t, vou aumentando o valor de t, até que eu chegue em t valendo menos 1. Tá? Então, eu estou vindo menos infinito a menos 100.000, a menos 100, menos 10, menos 5, menos 4, menos 3, menos 2, menos 1. Tá? Eu tenho essa situação aqui. Perfeito? Não esqueçam, essa borda, até vou desenhar isso aqui porque é importante, né? Não vou desenhar, vou trazer aqui do lado. Ó. Não esqueçam que essa borda aqui, ó, do sinal, é T. Né? Porque pode ver, é o valor aqui que eu tô com essa borda. Menos 2, menos 3, menos 2, menos 1. Tá? Menos 0, se eu quiser, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, e o sinal vai indo para a direita. Tá? Então, a borda, essa borda do sinal, eu vou dizer que é T. E a borda da esquerda, a gente viu que quando eu inverti ele, eu coloquei menos 4, só que quando eu desloco t segundos, essa borda se torna menos 4 mais t. Então eu tenho essa situação, por enquanto. Né? E nessa situação, quando eu fizer o produto dessa função por essa função, eu vou ter como resultado do produto 0. Então, de fato, P de t é igual a 0. Tá? Porque quando essa função está zerada, essa aqui tem valor não nulo, mas essa aqui zera, então 0 vezes essa aqui é 0. Quando essa aqui não tem valor não nulo, essa aqui é 0. Então eu faço essa vezes 0, dá 0. Tá? Quando que eu vou ter P de tal, que é o meu produto nulo, enquanto essas duas bordas aqui, ó, não se encostarem. Eu vou colocar aqui em cima, né? Enquanto essas duas bordas não se encostarem. Tá? Quando que essas duas bordas elas vão se encostar? Quando o t for igual a 0. Então, na verdade, para qualquer t menor ou igual, inclusive, mas eu vou deixar menor, para t menor do que 0, o produto é 0. E quando eu fizer a integral de menos infinito até mais infinito de 0, bom, isso é 0. Então, na verdade, a resposta da convolução desses dois sinais aqui para t menor que 0 vai zerar nesse caso. Só que isso não vai ser para sempre, né? Óbvio que não. A gente já viu que quando o meu sinal bate aqui e passa para a direita, o produto entre essas duas funções vai ser uma coisa não nula. Tá? Então, nessa situação aqui, que eu até assumi no desenho, né? Lembrando que essa largura aqui é 4. Né? O sinal foi vindo aqui, o sinal bateu 0. Daí ele foi para 1, t valendo 1, t valendo 2, t valendo 3, t valendo 4, e assim por diante. Né? Então, essa situação, eu desenhei aqui uma situação em que o tempo já é maior do que 0. Né? Para quem quiser saber, esse tempo aqui é 2, na verdade. E quando eu fizer o produto, a gente viu que vai ser essa função vezes 1. Isso aqui é literalmente o mesmo caso que eu desenhei aqui. Ó. Né? Aqui está desenhado para t valendo 1. Aqui está desenhado para t valendo 2. Tá? Então, eu vou ter o seguinte.
o resultado do produto vai ser essa funçãozinha aqui em cima. Aqui embaixo não, né? Pode ver, quando alinhou as bordas, zerou. Essa borda aqui, ó, quem dá é o sinal x1, porque zero para a esquerda aqui. Então, essa borda aqui vai ser 0. Essa borda aqui, ó, a gente já viu ali do lado, essa borda é t. E essa borda aqui é menos 4 mais t. Tá? Então, essa borda da direita do sinal do produto, quem dá é o sinal x2, aqui é a borda do sinal x2. E a gente já viu que esse carinha é t. E a gente já fez essa integral, inclusive. O mais importante é entender agora até que momento essa integral é válida. E antes de resolver essa integral, eu vou vir aqui para o terceiro caso. Olha só. O terceiro caso, pessoal, acontece, tá, quando o meu sinal aqui, ó, tá vindo, bate. Passou a primeira borda. Então, eu vinha desse caso, fui para esse. E eu vou permanecer nesse caso enquanto essa borda aqui não encostar a borda do sinal x1. Por que isso? Porque no momento em que a borda bate e o sinal continua indo, essa borda aqui ela não vai mais ser fixa. Na verdade, ela vai correr junto com o sinal x2. Tá? Porque eu tenho zero aqui, né? Então, essa integral dessa área que eu vou fazer de 0 até t é válida, enquanto essa borda da esquerda do sinal não encostar a borda da esquerda do sinal vermelho. E quando que isso vai acontecer? Né? E entender isso é muito importante. Ó. Essa borda é menos 4 mais t. Quando essa borda chegar em tal, isso aqui é tal, tá, pessoal? Não esqueçam que esse eixo aqui é tal. Quando essa borda chegar em tal valendo 0 e coincidir com a borda do sinal x1, a expressão dessa integral aqui não vai mais ser válida. Tá? Então, essa integral ela é válida para que intervalo? Né? É isso que eu tenho que descobrir. A gente já sabe que essa integral é válida para tempo maior do que 0. Que foi a primeira borda que bateu aqui. Ó. Tá? Mas que tempo é quando essa borda bate aqui? Bem fácil. Tá? Isso vai acontecer quando a borda menos 4 mais t for igual a 0. Tá? Porque esse aqui é o valor de tal, 0. Isso aqui é o eixo tal, não esqueça. Né? Isso vai acontecer quando o tempo for igual a 4 segundos. Tá? Então, a integral que eu realizar nesse intervalo só vale para t maior ou igual a 0 e menor, e eu posso usar menor ou igual também, a 4. Tá? Porque quando o meu tempo for, quando eu usar um t maior que 4, indicando que esse sinal está deslocado mais do que 4, né, segundos, essa integral agora vai ser válida. Porque nessa integral eu vou fazer ambas as bordas função de t. E vou explicar. Nessa situação que eu desenhei aqui, que eu acho que é t valendo 5 segundos, eu tenho meu sinal x2 aqui. Ó. Quando eu fizer o produto, eu vou verificar que o resultado vai ser isso aqui. Ó. E qual que é a grande parada? Aqui essa borda ficava fixa, essa borda ia deslocando. Mas vai chegar um momento que as duas bordas vão deslocar. Tá? E eu vou originar esse sinal aqui, em que essa borda aqui vai ser T, porque é dado pelo sinal verde, e a outra borda também é dado pelo sinal verde. Tá? E essa borda aqui, na real, é menos 4 mais T, porque é a mesma borda do sinal verde aqui em cima. E eu vou ter que calcular a área dessa função. Tá? Então, o que acontece? Essa integral, os limites que eu vou usar é 0 e t. Essa integral, os limites que eu vou usar é menos 4 mais t e t. Perceberam que a integral vai ser a mesma, a função que eu estou integrando. Porém, os limites são diferentes.
Então, quando eu for resolver a convolução nesse intervalo, no intervalo 2, eu até vou colocar aqui, esse é o intervalo 1 e o resultado já está aqui, o y de t é igual a 0. No intervalo 2, a gente já calculou. No intervalo 2, o y de t vai ser a integral de 0 até t dessa função, que é e na menos 3 tal, e na menos 3 tal, vezes 1. E a gente já resolveu isso na página passada, né? A gente chegou à conclusão que isso aqui é 1/3 de 1 menos e na menos 3t. Tá? Só que essa função só vale para esse intervalo de tempo, para o intervalo de tempo definido aqui no segundo caso. No terceiro caso, eu vou expressar a integral e depois eu resolvo ela com uma caneta mais fraca, senão vai ser complicado. O meu y de t definido no intervalo, e aí que tá, faltou o intervalo aqui, né? Eu sei que o tempo é maior do que 4. Só que quando que essas bordas vão mudar? Não vão mudar nunca mais, né? Porque esse sinal vai continuar indo para a direita eternamente, sem encontrar nenhuma borda diferente, né? Sem dar nenhuma borda de descontinuidade com nenhuma outra com nenhuma borda, desculpa, dessa função x1. Tá? Então, na real, isso aqui é válido para t maior ou igual a 4. Tá? É muito importante que vocês entendam que sempre que eu tiver uma função definida por partes e eu vou ter essas bordas se encontrando, muito provavelmente a definição da integral vai mudar. Muito provavelmente não, ela vai mudar. Tá? Então, muito cuidado com isso. E essa área do produto vai ser calculado como a integral da multiplicação, que não muda, né, a definição, só que as bordas eu tenho que cuidar. Eu vou integrar de menos 4 mais t até t. Qual função? Essa mesma função. E na menos 3 tal de tal. Aqui faltou o de tal, hein? E eu tenho que resolver essa parada, né? Então, na verdade, a solução é bem parecida, né? Na verdade, é a mesma. Na verdade, a solução da integral é igual, só os limites vão ser diferentes. Então, resolvendo, eu vou chegar em y de t igual. Eu vou já isolar o menos 1/3, e daí é só substituir o tal pelos limites. Vai ser e na menos 3t, substituir o tal por t, menos e na menos 3, substituir o tal por menos 4 mais t, que eu vou escrever t menos 4. Né? Eu acho que fica um pouquinho mais bonito. Tá? Então, está aqui o resultado, né, da convolução. Só que isso é válido só para t maior do que 4. Então, na real, pessoal, a resposta desse sistema ela é definida por parte, se fosse um sistema, obviamente. E faz todo sentido, porque se eu considero esse sinal de entrada, é como se eu tivesse ligado e depois desligado em 4 o meu sistema. Então, é meio óbvio que o sistema tenha um comportamento de 0 até 4, e quando eu desligo a entrada volta para 0, a função que descreve a saída mude também. Tá? Então, é muito importante entender o significado e linkar isso com sistemas. A convolução ela é difícil de ser realizada? Claro que é. Né? Mas é possível de ser feito e, mais importante ainda, que eu faça uma associação entre o resultado que eu tive e a operação do sistema. Para finalizar, pessoal, eu quero só equacionar um pouquinho mais essa resposta. O resultado dessa convolução é y de t é igual a 0 para t menor que 0. É 0 para esse primeiro caso. Para o segundo caso, está aqui a resposta, né? Então, vai ser 1/3, 1 menos e na menos 3t, para t entre 0 e 4.
E, finalmente, vai ser essa resposta que, de novo, pessoal, esse menos eu posso jogar para dentro e escrever isso de uma maneira um pouquinho diferente, né? Jogando isso aqui mais, isso aqui menos, né? Vai ser 1/3 e na menos 3t menos 4 menos e na menos 3t. E isso é válido para t maior ou igual a 4. Tá? Então, o que eu posso fazer na real? Eu até posso deixar como tema de casa para vocês. Eu posso multiplicar isso aqui por janelas para ter uma expressão inteira para y usando degraus. Né? Por quê? Porque na prática esse sinal aqui ele vai ter esse formato, ó, pessoal. Né? Quando a entrada chegar, ele vai começar a responder e ele vai quase estabilizar. E em 4 segundos, quando o meu sinal x2 desligar, digamos assim, ele vai tender para 0 novamente. Tá? Então, se eu graficar o sinal y de t, eu tenho exatamente isso. 0, 1/3, 1 menos e na menos 3t, e essa funçãozinha aqui, definida nesse intervalo aqui. Tá? Beleza pura? Eu posso, usando degraus, fazer esse intervalo e fazer esse intervalo, que vai até o infinito, e expressar y de t numa função só. Tá? Então, pessoal, eu espero que vocês tenham entendido, né, pontos que vocês têm que prestar muita atenção. Primeiro ponto, vocês podem fazer a convolução de x1 com x2 ou x2 com x1. Tá? E vocês vão escolher qual fazer de acordo com a complexidade da função. Normalmente se opta por inverter aquela função mais simples, que nesse caso aqui, eu inverti x2, porque x2 é uma constante. Tá? Qual que é o problema? Se eu inverto x1, eu tenho e na menos 3, abre parênteses, t menos tal, fecha parênteses. Isso complica um pouquinho matematicamente. Então, sempre se opta por inverter e deslocar a função mais simples, porque na resolução da integral isso vai ser um facilitador. Ponto 2. Quando vocês forem inverter e deslocar, marquem as bordas. Tá? Eu sempre gosto de pegar, aqui, acho que é melhor ver o outro, né? Aqui, ó. Né? Então, quando eu vou resolver, eu sempre pego o sinal original, escrevo ele em tal, inverto, marco os valores aqui e simplesmente somo t em tudo que é coisa aqui embaixo. Né? Eu escrevo 0 mais t, menos 2 mais t e menos 4 mais t. Por quê? Porque essas bordas é quem vai dar para vocês os limites de integração para resolver. Está aqui, ó, menos 4 mais t, menos 2 mais t e 0 mais t. Tá? Muito cuidado na hora de resolver convolução. Assim, é uma operação chatíssima, é uma operação chata, né? Eu estou gravando esse vídeo mais para mostrar para vocês como que eu soluciono, qual que é a forma que é quase a forma que é ensinada nos livros, como que eu resolvo, mas não é uma coisa que a gente vai fazer aqui. Tá? A gente vai resolver isso aqui usando outras coisas que estão por vir aí no conteúdo. Né? É importante saber? É importante saber. Né? Eu pego muito mais a convolução como tipo, vocês têm que aprender agora ou nunca, do que uma ferramenta que a gente vai usar aqui na disciplina. A gente vai usar transformada de Laplace para resolver sistemas mais complexos. Né? Então, pessoal, era isso sobre a convolução. Cuidem os limites de integração, muito importante. Saibam escrever as funções dentro daqueles intervalos. Né?
E assistam os videozinhos que eu vou mostrar aqui, ó. Que eu faço literalmente isso que eu mostrei, só que eu animo, tá? Olha só, um sinal bem parecido com o que a gente resolveu. Então, o que acontece? Pode ver que aqui do lado eu tenho o valor do H, do tempo, desculpa, que eu estou usando, mudando. Então, eu tenho funções x de tal e h de t menos tal. Nessa primeira figura aqui em cima. Ó. Cadê meu mouse? Tá aqui, ó. Nessa primeira figura aqui em cima. Né? Aqui embaixo, eu tenho literalmente o produto dessas duas funções aqui de baixo. Aqui de cima. E aqui embaixo, eu tenho a integral do produto, que é o resultado da convolução. Então, nesse caso aqui, eu estou animando o que eu expliquei ali com as figurinhas, né? Então, o meu sinal x2 ali, que aqui é h, tá vindo lá, ó, do menos infinito, tá vindo, tá vindo, tá vindo. Agora o t vale menos 3, t vale menos 2, e é quando acontece o choque entre as bordas, né? Percebam a evolução do produto. Tá vendo como uma borda é fixa, porque é a borda em que o sinal x sobe, lá em menos 2, né? E a outra borda é variável, que na verdade seria t, nesse exemplo também. Tá? Então vai. A borda está fixa lá da esquerda, tá vendo? Quando o meu sistema bate na segunda borda, né? Percebam que é um pouco diferente essa, embora seja muito parecida, aqui eu inverti a exponencial. Quando o sistema bater, desculpa, o sinal verde bater na borda do sinal azul, a borda do produto vai ficar fixa. Consequentemente, eu não posso aplicar o conceito, não posso aplicar a mesma integral, né? Porque os limites vão mudar. Então, percebam como a borda fica fixa e a área vai diminuindo. Tá? Por que a área vai diminuindo? Porque a função continua sendo deslocada. Então, ela vai. Isso é bem interessante, porque na real a integral é em tal, né? Então, eu posso puxar o t para fora na solução da integral. Eu vou ter basicamente a mesma resposta que eu tenho aqui, nesse exemplo que a gente fez em aula, só que aqui eu inverti a exponencial. Então, a integral que eu vou solucionar é completamente diferente. E os limites também são diferentes, né? Porque aqui eu tinha um limite variável primeiro e depois eu vou ter os dois fixos, diferente do que eu tive no exemplo que a gente abordou aqui, na forma com que eu resolvi aqui. Tá? Tem outros exemplos que eu linkei, inclusive, no Moodle, tá? Mas lá no meu canal é só colocar lá, exemplo, convolução, e vocês vão ver que tem vários exemplinhos. Fechou então, pessoal? Aquele abraço, fiquem bem, até mais!